Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Último capítulo, capítulo 21. Nós vamos considerar o capítulo todo, mas a gente vai fazer a leitura inicialmente apenas dos 7 primeiros versículos e o restante a gente vai lendo à medida que a exposição avança. Atenção para a palavra de Deus, ela é viva, ela corta nossos corações, e assim diz o Senhor. Juízes, capítulo 21. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos a tua orientação e iluminação nesse texto tão difícil, de um período de trevas e muita escuridão do povo do Senhor. Rogo a ti que teu Espírito nos dê atenção à tua palavra, que o Senhor exorte, console e aplique a tua palavra em nossos corações. Esse é o nosso pedido, no santo nome de Jesus. Amém. Como a gente escapa quando a pressão das circunstâncias é tal que toda e qualquer tentativa de resolução só faz piorar a situação? Como você faz para escapar, por exemplo, de um submarino avariado? Os submarinos são equipamentos bélicos muito avançados. Os mais avançados são movidos por energia nuclear e são capazes de passar meses debaixo d'água, perambulando pelos mares, circulando pelo meio do globo. E por isso eles precisam ser muito bem projetados, ser muito bem construídos, porque se algo der errado, o problema é grande. Por exemplo, se um submarino estiver a 300 metros de profundidade e houver um furo no casco do tamanho de um punho mais ou menos, o volume de água que entraria seria o equivalente a encher uma piscina olímpica de 2,5 milhões de litros em apenas 3 minutos. Agora imagina a correria da tripulação para conter o vazamento e às vezes não tem nada o que fazer. É só separar e lacrar o compartimento que está sendo inundado e às vezes ter que trancar junto com os marinheiros dentro do compartimento. Em 2 de outubro de 1944, na Segunda Guerra Mundial, o submarino, muito conhecido essa história, o submarino USS Tang, sofreu uma avaria causada por um dos seus próprios torpedos. Eles haviam disparado contra um alvo inimigo, só que o torpedo saiu e fez uma curva esquisita e acabou voltando e acertando o próprio submarino, que rapidamente começou a afundar. É claro que houve confusão, houve gritaria, pessoas tentando conter o problema, mas a pergunta agora é: como é que a gente perde ajuda debaixo d'água? Hoje os submarinos são bem avançados, eles conseguem lançar até a superfície uma espécie de caixa que fica piscando ou soltando fumaça, com uma sinalização para indicar aonde o submarino está e assim alertar que precisa de ajuda. Mas na Segunda Guerra Mundial a tecnologia não era tão avançada assim, não tinha isso. O que tinha, acredite se quiser, é uma espécie de telefone que era lançado até a superfície, preso num cabo, mas esse cabo geralmente se rompia com o movimento das águas. Conta-se que em dado momento que o USS Tang estava afundando, muitos marinheiros tentaram se jogar às grandes pressões debaixo d'água. Mas antes disso de acontecer, as comunicações para salvamento foram feitas através de código Morse entre os mergulhadores de salvamento e entre os marinheiros presos dentro do submarino. E a última mensagem dos marinheiros que estavam dentro do submarino foi em código Morse, e eles diziam: por favor, não demorem.
É de cortar o coração, porque eles adicionaram por favor nesse pedido. Dizem que é a elegância da marinha. Hoje nós vamos ver Israel afundando. O submarino israelita está afundando rapidamente por causa de torpedos auto-infligidos. E agora? Como é que eles podem ser resgatados do pecado deles? Será que tem como Israel se livrar do próprio dano que causou a si mesmo? Será que os seus esforços pelo resgate irão piorar ou melhorar a situação? E é isso que a gente vai ver hoje. Em resumo, a nossa mensagem, se você gosta de anotar, diz assim: quando o povo de Deus tenta resolver o problema do pecado com mais pecado, só afunda mais. O que a gente precisa é de um rei que nos livre do pecado e nos governe. De novo, quando o povo de Deus tenta resolver o problema do pecado com mais pecado, só afunda mais. O que a gente precisa é de um rei que nos livre do pecado e nos governe. A gente vai ver isso em 3 partes, e a primeira parte vai dizer sobre a confusão do pecado traz tristeza sobre o povo de Deus. Olha de novo o verso 1 comigo. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O que está acontecendo aqui? A gente está no final do livro de Juízes, esse livro que é sangrento, e essa é uma história complexa no tempo do povo de Deus, e os Juízes tem muitas histórias complexas, como são todas em maior e menor grau. E é interessante observar que na história de Israel, que por maior que seja a desgraça, sempre haverá raios de luz da esperança de Deus. Essa história aqui, que começa quando somos apresentados a um levita, lá no capítulo 19, e esse levita foi tragado pela cultura pagã porque tinha uma concubina, uma espécie de uma esposa de segunda categoria, um objeto para satisfazer seus desejos sexuais. E sua concubina abandona ele. E depois de 4 meses, esse levita vai atrás dela na casa do pai dela, lá em Belém de Judá. Ele chega na casa do pai, esse pai hospeda ele e trata ele com uma gentileza excessiva. E a concubina em nenhum momento aparece na argumentação, nas conversas. Ela está sempre em segundo plano, sem participar ativamente das conversas. O pai e o levita tratam ela como um mero objeto. Um quer evitar a desgraça da punição que ela sofreria por causa do abandono, e o outro quer garantir favores sexuais. Ao contrário das outras histórias em Juízes, essa não menciona nome particular de ninguém. Tim Keller vai dizer o seguinte: a anonimicidade significa que esses homens e mulheres tipificam a todos Israel. Era assim que os levitas viviam, era assim que os pais agiam, era assim que as mulheres eram tratadas. E o cenário só vai piorar. Depois de 5 dias, o levita pega sua concubina e vai em direção à sua terra, a região montanhosa de Efraim. E desde o início, decide parar no meio do caminho, porque já estava anoitecendo, e vai para a terra de Gibeá. Lá ele chega, fica numa praça, porque ninguém queria hospedar ele, e de repente chega um velho e aborda ele, um velho efraimita, que não era benjamita, mas estava numa cidade da tribo de Benjamim, e ele convida ele para dentro da sua casa. Porém, há algo intrigante que ele fala no verso 20 do capítulo 19, olhe lá comigo. Verso 20 do capítulo 19, ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Então o velho disse: que a paz esteja com você, tudo que lhe vier a faltar fique a meu encargo. Agora, só não passem a noite na praça. Que perigo existe na praça para ele falar isso? O verso 22 vai acabar com a nossa dúvida. Olha lá, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater à porta, e disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que nós abusemos dele. O velho, o dono da casa, oferece sua filha virgem, a concubina, no lugar do levita, pois este era seu hóspede, mas os homens não querem saber, não dão ouvido ao velho. Então o levita pega sua concubina e entrega aos homens de Gibeá, que abusaram dela até o amanhecer, enquanto o levita dormia tranquilamente. Esse episódio aqui na cidade de Gibeá é um paralelo com Gênesis 19. Vocês lembram dessa história? De desconhecidos chegando em Sodoma, anjos do Senhor, e Ló oferece hospedagem em sua casa, e logo depois os homens de Sodoma cercam a casa, esmurram a porta,
porque querem abusar dos visitantes. No Antigo Testamento, Sodoma é o maior exemplo de rebelião contra Deus. E aqui a gente tem homens da tribo de Benjamim, do povo de Deus, agindo como sodomitas, uma nova Sodoma, agindo como gentios. Após isso, o levita, ele acorda pela manhã, ele pega a sua concubina que estava à beira da porta da casa, a gente não sabe se ela estava desmaiada ou se ela estava morta, ele pega ela, põe em cima da sua carroça e vai em direção à sua casa. Quando chega na sua casa, ele pega uma faca, corta ela em 12 partes e manda essas partes por toda a região de Israel. Então o capítulo 20 vai mostrar para a gente que diante desse mal ocorrido em Gibeá, Israel, as outras tribos, se levantam como um só homem diante de tal atrocidade para combater Benjamim. O levita, o marido, quando chamado para testemunhar o ocorrido diante da assembleia, ele convenientemente edita a história. Olha o verso 4 e 6 do capítulo 20. Olha o que ele fala. Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo dela e cortei em pedaços e mandei por toda a terra da herança de Israel. Ele não diz aqui que eles queriam abusar dele. Ele diz que os homens queriam matar ele e não a sua concubina. Ele edita a história. Israel manda Benjamim entregar os malfeitores, mas infelizmente a tribo de Benjamim se recusou a entregá-los. Então começa uma guerra civil em Israel. Israel contra Benjamim. Juntaram-se exércitos dos dois lados e guerrearam. E depois de 2 derrotas da unificação das 11 tribos de Israel, Benjamim é derrotada por meio de uma emboscada sagaz. Porém, no capítulo 20, parece que Israel foi longe demais na punição. Não punindo apenas os malfeitores, mas também arrasando com a tribo de Benjamim inteira. Verso 48 do capítulo 20 diz o seguinte: os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. E agora nesse ponto, a gente chega no nosso texto. A gente chega na história final, no capítulo 21. Israel está triste, Israel está chorando. Olha o verso 2. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto a Israel? Por que falta uma tribo? Por que isso aconteceu? Está faltando uma tribo agora, uma das tribos foi devastada, e isso é muito ruim, é realmente triste. Mas ao mesmo tempo, parece que eles não entendem muito bem a situação. E além disso, tem um complicador aqui, que é um tal de um juramento que eles fizeram. Quando se reuniram lá em Mispa, no calor do momento, com o sangue quente, eles disseram: nenhum de nós vai dar nossas filhas para os benjamitas casarem. E outro juramento foi: quem não vier na briga a gente vai matar. A gente jura cada besteira quando a gente está com raiva, né? Agora, eles estão tristes em Betel, diante do Senhor, pranteando, porque falta uma tribo. Mas como assim falta uma tribo? Israel foi toda exterminada? Não, olha o verso 47 do capítulo 20. Verso 47 do capítulo 20. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Sobraram 600 homens benjamitas. Era só eles se pegarem as mulheres benjamitas, se casarem com elas e pronto. E aí a tribo de Benjamim não vai desaparecer, não é verdade? O problema aqui é que até as mulheres benjamitas foram mortas na punição vingativa de Israel. O problema é que não há mulheres benjamitas para eles se casarem, porque fica claro que até as mulheres foram exterminadas na vingança contra os filhos de Belial. O capítulo 20 não deixa claro, mas agora a gente tem certeza. Porque Benjamim não entregou os homens de sua tribo, Israel acabou com quase toda a tribo, sobrando apenas 600 homens. Na união das tribos de Israel, Israel não só venceu os exércitos de Benjamim, como também foram pelas cidades, destruíram e arrasaram com tudo, inclusive mataram as mulheres. E agora eles têm um problemão aqui, porque juraram não dar suas filhas em casamento aos benjamitas.
Agora a gente tem 600 homens que sobraram e que não podem casar com ninguém. Passando essa geração, acabou. Não terá mais tribo de Benjamim. E eles dizem, uma tribo se perdeu. A gente está triste com aquilo que a gente jurou. O que a gente faz agora? Porque isso aconteceu, eles falam no verso 3. Como se eles não soubessem que o motivo disso ter acontecido é que o pecado de Benjamim em recusar a entregar os malfeitores que fizeram aquilo com a mulher, e também por causa do exagero na punição que se transformou em vingança. E pecado é assim mesmo, meus irmãos. Pecado leva a situações de partir o coração, de nos deixar tristes. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente resolve o problema do pecado e da tristeza que ele traz sobre nós? Obrigado, William. Aliás, essa é a realidade não somente dessa história final, como também do livro todo de Juízes. O livro de Juízes percorre diversos ciclos, uma espiral descendente de pecado. Não é a primeira vez no livro de Juízes que grande pecado traz grande tristeza para o povo de Deus. Israel, primeiramente, falhou desde o início da conquista da terra completamente. No livro de Josué, a gente vê a conquista da terra, que em termos gerais aconteceu, porém que faltou que depois da divisão da terra, olha, Gade, você fica com isso, Isacar, você fica com essa terra, Judá, você fica com aquele pedacinho ali. O problema é que as tribos não fizeram isso, não exterminaram, não expulsaram o restante dos cananeus das suas terras. O principal já estava resolvido, então por que se preocupar com o secundário? Para que expulsar os cananeus se a gente já tem o nosso pedacinho de terra aqui, a nossa herança? Eles se contentaram em viver no meio dos cananeus. E não demorou muito que eles se entregaram à idolatria. Eles começaram a adicionar falsos deuses aos seus corações. E o Senhor, por amor ao seu povo, não os deixou na idolatria, mas pesou a mão sobre eles, com nações estrangeiras, oprimindo e escravizando eles. E houve um grande ciclo de pecado, arrependimento, clamor, arrependimento e salvação do Senhor. O Senhor levantou diversos juízes, como a gente pode ver. Começou com Israel servindo aos Baalins, e Deus o entregou nas mãos de um homem chamado Cusã-Rishathaim. Então ele levantou um homem chamado Otiniel para libertar eles, depois de 8 anos. Israel foi e aprontou de novo, e dessa vez foram escravizados por Eglon de Moabe, e Eude da tribo de Benjamim, um canhoto, os liberta depois de 18 anos. Eles são oprimidos de novo e Sangar os livra. Aí vem um homem perverso chamado Jabim, e Jabim tinha um general horrível chamado Sísera, e os dois tocam terror em Israel por 20 anos. Esse general Sísera, ele ordenava os seus soldados a cometerem estupros sistemáticos contra as mulheres de Israel para manter o povo na linha. Até que o Senhor levantou Débora, Baraque e Jael. E ele usou aquele trio para livrar Israel. Mas a confusão de Israel volta, e logo depois ela também está se dobrando diante dos ídolos. Dessa vez vêm os midianitas, até que Gideão os liberta. Mas Gideão se torna uma encrenca também. Você conhece a história de Gideão? Você deve conhecer só o início, né? A história da tocha, da lã seca, da lã molhada. Mas pega para ler. Gideão passou de um libertador para um opressor. Começou a tratar Israel como os midianitas tratavam. Depois vem o Tola e Jair, que livraram Israel. A gente sabe pouco sobre eles, mas Deus sabe de tudo. Mais uma vez, os filisteus e amonitas voltam a oprimir Israel. Então Deus levanta um homem complicado chamado Jefité, que, como essa turma aqui do capítulo 21, faz votos tolos e põe a sua filha em perigo. Depois de Jefité veio Ibissã, Elon e Abidom. E depois de 40 anos sendo oprimidos pelos filisteus, Deus levanta Sansão. Ciclos de tristeza, libertação, o pecado oprimindo e fazendo o povo sofrer. Tudo por causa que Israel sempre voltava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Depois desse ciclo vem uma história estranhíssima no capítulo 17 e 18, a história de Mica e os ídolos e um levita de aluguel. E então esse banho de sangue aqui nos capítulos 19 ao 21. Essas duas últimas histórias do livro de Juízes são ilustrações do caos religioso e moral do tempo de Juízes, o espiral descendente de pecado do povo de Israel. E tudo isso aconteceu por quê?
porque Israel se recusou a seguir ordens simples, lá no capítulo 1 e 2. Eles tinham que tirar o povo idólatra, os pagãos, o mal do meio do seu povo. Mas eles deixaram o mal fazer uma manchinha, e essa manchinha foi crescendo e crescendo, e se tornou muita dor e tristeza. E aqui está o povo chorando de tristeza diante do Senhor, porque falta uma tribo. Eles entraram todos juntos na terra prometida, mas agora vai acabar uma tribo. E muitas vezes, meus irmãos, o povo do Senhor ainda hoje está envolvido em coisas muito tristes, em emaranhados terríveis, brigas internas na igreja, divisões, murmuração, maledicência correndo solta, facções, porfias, falta de disciplina. E a gente se pergunta, como que chegou nesse ponto? Chegou assim, com a gente deixando para lá o que tinha que ser tratado lá no início, deixando o monstrinho crescer, dando comida para ele e achando que ele nunca vai nos engolir, vai nos devorar. Pecado, rebelião, falta de arrependimento, tristeza entre o povo do Senhor. Esse é o caminho, esse é o ciclo do pecado. Como a gente interrompe esse ciclo? Mas interrompe de verdade, com mais pecado, né? Te parece absurda a ideia? Foi o que esse povo aqui, Israel, eles acharam que era a solução. Eles fizeram um voto tolo, um juramento tolo, de não entregar suas filhas em casamento aos benjamitas, e quem fizesse isso seria morto. E agora eles estão se perguntando, o que a gente faz para sair dessa situação enrolada que a gente se colocou? Infelizmente, quando o povo do Senhor, que não pensa segundo a lei do Senhor, mas pensa segundo os seus próprios olhos, o torto parece reto, e a solução é inverter mais pecado. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto, que diz, as más soluções do pecado só complicam a vida. De novo, quando a gente resolve o problema do pecado com mais pecado, a vida só complica mais. Olha a solução que eles tiveram para o problema deles. Verso 8. E perguntaram, há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso, a congregação mandou para lá 12.000 dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo, vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. Verso 11. E isto é o que vocês devem fazer. Matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. E então a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido conservadas com vida, porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Alguém tem uma ideia aqui? Sempre tem alguém com uma ideia. Nós fizemos o juramento, mas a pergunta é, teve alguém que faltou na batalha? Será que alguém não participou do juramento? Tipo assim, eu só estou perguntando, tá? Só para saber. E a resposta é, Jabes de Gileade não foi. Jabes de Gileade não mandou ninguém. Opa! Jabes de Gileade não apareceu e a gente falou que a gente mataria quem não fosse. E além disso, eles não juraram também, né? Então a gente achou a solução. A gente achou um jeito de arrumar algumas mulheres para a tribo de Benjamim. E o interessante aqui, meus irmãos, é que todo aquele discurso indignado contra o que aconteceu com a mulher do levita, a concubina, parece que some, não se sustenta mais. Porque pelo jeito não é problema quando interessa a eles, quando beneficia os seus propósitos. A solução que eles arranjaram foi atacar uma cidade irmã, para resolver o problema de outra cidade irmã. Mataram homens, mulheres e crianças, sequestraram as virgens para entregar aos homens remanescentes de Benjamim. A realidade aqui é que eles não sabiam mais quem era amigo e quem é inimigo.
Talvez alguns poderiam justificar que porque Jabes e Gileade não foi para a guerra, então eles deveriam ser punidos porque, de certa forma, eles estavam do lado de Gibeá e da tribo de Benjamim, mas como é que a gente resolve o problema do pecado com mais pecado? Enfim, na realidade, parece ser aquelas desculpinhas de autojustificação que a gente sempre dá. Eles arranjam uma solução louca. Imagina o seguinte: você está dentro de um submarino e tem um furo, e está entrando água rápido demais. O submarino está afundando e alguém tem uma ideia. Vamos fazer outro furo para a água sair? Faz sentido, né? Se está entrando água por um buraco, a gente faz outro e ela sai. Te parece absurda a ideia? Mas essa foi a ideia deles. Vamos complicar o problema, vamos resolver um problema causando outros, vamos solucionar o pecado fazendo outro pecado, vamos pegar 1.200 homens de Edite, a gente manda eles atacarem Jabes e Gileade, matarem os homens, as mulheres casadas, as crianças, e lá tem 400 mulheres virgens que são arrancadas da sua cidade, depois de verem seus pais e familiares sendo assassinados, para serem entregues aos benjamitas, que até ontem eram seus inimigos e que em nenhum momento da história eles dão um sinal de arrependimento. Mas para não deixar Benjamim perecer, vamos destruir uma das nossas próprias cidades e arrastar mulheres contra a sua própria vontade e entregar elas aos homens de Benjamim. Normal isso? É uma solução boa, né? Eles não fizeram apenas um buraco a mais no submarino. Eles fizeram vários buracos. Então, com esses buracos todos feitos, os benjamitas, eles mandam mensagem para o povo, para os benjamins lá, escondidos na rocha de Rimon, tremendo de medo, e eles dizem: oi, vocês querem ser amigos de novo? Vamos fazer a paz? A gente sabe que a gente exagerou, a gente pesou a mão mesmo, mas olha, a gente tem 400 mulheres aqui para vocês. Então os benjamitas que sobraram voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes e Gileade, sem contestar nada. Porém, isso não resolve o problema deles. Vocês lembram quantos homens eram? 600. E quantas mulheres conseguiram? 400. Vocês são bons de matemática? Mesmo que vocês não fossem, está faltando, né? Está faltando 200 mulheres. Por isso o povo fica triste por Benjamim. Mas o mais interessante não é a compaixão que eles sentem pela tribo de Benjamim, e sim o motivo. Olha o verso 15 do capítulo 21. Então, o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Vocês perceberam aqui? A quem eles atribuem a culpa? A Deus. O Senhor puniu Benjamim, sim, mas foram eles que exageraram na punição e por vingança massacraram Benjamim e ainda acharam uma solução louca para salvar a descendência dessa tribo. Para eles é mais fácil culpar a Deus do que fazer uma autorreflexão. E lembrem, antes, lá no capítulo 20, eles haviam consultado a Deus, e no início do capítulo 21, eles fizeram sacrifícios, fizeram ofertas, jejuaram e oraram para que o Senhor dissesse para eles, por meio do sacerdote, o que tinham de fazer. Agora eles não fazem isso. Eles estão seguindo o próprio coração. Eles estão fazendo aquilo que eles acham certo aos seus próprios olhos. E aí eles ainda têm um problemão para resolver. Tem 200 mulheres faltando. Qual é a solução? Olha o verso 16. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disse mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, lá do lado do sol nascente, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, lá ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas, e cada um agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim.
Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenha pena deles, por amor de nós. Pois na guerra contra Jabes e Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. O problema continua. Tem um déficit de 200 mulheres. E o juramento que eles fizeram impede que eles deem suas filhas como esposas de benjamitas. E agora, qual é a solução? A solução é simples, né? Vamos mandar os homens de Benjamim até Siló, onde tem uma celebração a Deus, e quando as moças saírem de casa em direção ao festival para participar de um dia de adoração ao Senhor, eles deveriam escolher uma delas, botar nas costas e levar para casa. Os pais e os irmãos não vão gostar disso, eles vão vir reclamar com a gente, mas fica tranquilo, a gente faz um drama, a gente fala assim: tenham pena deles por amor de nós. Vai acabar a tribo. E também na guerra contra Jabes e Gileade, a gente não conseguiu mulher suficiente naquela matança que a gente fez. Mas fiquem tranquilos, tá? Por causa do juramento, porque vocês não deram as suas filhas, elas foram roubadas. Então não vai dar nada para vocês. Vocês percebem a malandragem deles aqui? E o mais interessante e aterrador é que os benjamitas fazem exatamente o que os líderes mandam eles fazer. Eles se escondem nas vinhas, roubam, sequestram as mulheres e as levam para suas casas, reconstroem suas cidades que haviam sido queimadas e repovoam a tribo de Benjamim. E o texto diz que tanto os benjamitas como os filhos de Israel voltam para a sua terra, voltam para a sua herança. Ex-Israel sempre se metendo em encrenca por causa dos seus votos tolos e desnecessários, e do seu derramamento de sangue exagerado. Essa história aqui, que começou ruim, mas ruim mesmo lá no capítulo 19, fica cada vez pior, por causa das decisões tolas e perversas, da mão pesada e vingativa, das ideias loucas e absurdas que foram feitas sem consultar o Senhor, e que de tanto tentar usar pecado para combater pecado, Israel está afundando cada vez mais. Está entrando água sem parar no submarino israelita. Tim Keller diz o seguinte: vemos aqui uma cultura funcionalmente pagã. Na melhor das hipóteses, as decisões são baseadas no raciocínio humano, e na pior, são tomadas às pressas e com base na vingança. Cada passo, como se vê, causa problemas maiores ainda. Deus serve apenas para levar a culpa por seus enganos. Em outras palavras, a solução que eles têm é apagar o fogo, jogando gasolina em cima. E quando não apaga, eles desculpam Deus. E o interessante aqui é que também é triste, é que o texto relata que eles voltaram para sua casa como se tudo isso fosse normal. E aí tem uma ideia aqui dentro. O texto vai dizer no verso 24 e 25, que cada um voltou para a sua herança. Israel tinha uma promessa da parte de Deus, de que cada tribo receberia a sua herança, um pedaço de terra onde construiria sua vida, teriam filhos, netos e assim por diante. Porém, eles esqueceram que a maior promessa de Israel, para Israel, não era um pedaço de terra ali entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. A maior promessa para Israel é que o Senhor, Yahvé, seria a sua herança. Mas eles não quiseram o Senhor. Eles não quiseram caminhar na lei do Senhor. Eles quiseram fazer aquilo que eles queriam. Eles quiseram suas terras. Eles quiseram suas cidades, suas vinhas, seus filhos, sua posteridade. E sabe, hoje em dia, nós, o povo de Deus, a gente continua assim também, se metendo em todo tipo de sorte de confusão, porque nós continuamos achando que a vida cristã é acerca de coisas que a vida cristã não é. E a gente continua achando que a vida cristã é acerca de dinheiro, e a gente se mete em confusão por causa disso. A gente acaba achando que a vida cristã é sobre ter saúde, ter prosperidade.
arrumar uma esposa de qualquer jeito, arrumar um marido custe o que custar, ter filhos, passar no concurso, arrumar um trabalho. E a gente não entende que o melhor da vida cristã é o próprio Cristo. Talvez seja esse seu caso hoje aqui, e você esteja emaranhado em um monte de rolo por aí, porque você perdeu de vista que o melhor da vida cristã é o próprio Cristo, e não aquilo que você acha que precisa para viver. Não sei se vocês perceberam aqui, mas a linguagem que eles têm é uma linguagem religiosa, mas não piedosa. É apenas horizontal. No capítulo 20, quando eles pediram para lutar contra Benjamim, eles se humilharam diante do Senhor. Mas aqui não, eles fizeram aquilo que agradava aos seus próprios olhos. E muitas vezes a gente age assim também. Quando a coisa aperta e fica complicada, a gente não quer saber o que Deus tem a dizer. A gente quer dar o nosso jeitinho para resolver o problema e com a ajuda de mais ninguém. E quando não dá certo, a gente culpa Deus, ao invés de fazer uma autorreflexão. Ao invés de buscar orientação na palavra e ver o que Deus tem a dizer sobre o problema que a gente está passando. A vida, infelizmente, é assim. A igreja e o povo de Deus se mete em enrascadas, seja por causa do seu envolvimento com a política, seja por causa da sua sujeição, a sua rendição às expressões, às pressões, às ideologias, àquilo que o mundo prega. Seja pela sua imoralidade, seja pela sua teologia frouxa, ou seja lá o que for, ao invés da gente correr na direção do Senhor, em arrependimento e fé, nós ficamos tentando arrumar um meio mais furado que o outro, tentando remendar o submarino com os nossos próprios remendos, para consertar esse submarino que está só afundando. E acaba não funcionando. E aí a gente só entra em mais confusão. Se não bastasse o que os gibeonitas fizeram, aquela loucura em Israel, Israel responde com mão pesada, exterminando até as mulheres de Benjamim, fazendo um voto tolo e resolvendo o problema do voto de maneira absurda. Eles poderiam muito bem ter sacrificado ao Senhor em arrependimento pelo voto. Mas não, resolveram esmagar a cidade de Jabes-Gileade, sequestrar as virgens e depois sequestrar mulheres que estavam indo dançar no festival. E teoricamente tudo isso aqui aconteceu para vingar um mal feito a uma mulher. Tudo começou assim, vamos vingar o mal feito a essa mulher. E para isso a gente mata as mulheres de Benjamim, mata as mulheres de Jabes-Gileade, sequestra as que não matamos e sequestramos as mulheres de Siló. Quando o povo de Deus, meus irmãos, se confunde e faz o que é reto aos seus próprios olhos, geralmente sobra para quem é frágil e para quem é vulnerável. Sobra para quem deveria ser protegido. Isso é o que acontece quando a gente tenta consertar o pecado com mais pecado. Falta um versículo, verso 25. E é o nosso último ponto. E nele a gente vai ver que existe um Deus que age nas nossas confusões. Um rei que resolve o problema do pecado. Olha o verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa afirmação é um pouco confusa e ambígua como a vida. Deus chamou o seu povo do Egito para servi-lo e andar com eles, em cumprimento às promessas aos patriarcas, para andar em santidade, seguindo ele no caminho. Um povo segundo o seu coração. Mas o povo do Senhor muitas vezes teve lampejos de bondade, mas também muitas vezes decepcionou feio a Deus. E o livro de Juízes dá exemplos disso. Por exemplo, Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo dos midianitas. E no começo ele foi muito bem. Derrubou um altar a Baal e teve um apelido Jeru-Baal. Mas ele andava muito mais por vista do que por fé. A gente vê isso lá na questão da lã seca, da lã molhada. Ele deixa de ser libertador e se torna opressor. Ele disse que não queria ser rei, mas agiu como um rei. Até fez uma estola sacerdotal que depois foi idolatrada. Além disso, seu filho Abimeleque se declara rei e traz uma guerra civil em Israel. Jefité fez coisas boas e mostrou sabedoria no início da sua caminhada, mas fez aquele voto horrível envolvendo a sua própria filha e resultando no mal dela.
Sansão é um estudo de caso. Que confusão foi a vida desse homem. Aprontou muito, violou os seus votos a torto direito, incontrolável. Mulheres sofrem por sua causa, mulheres o fazem sofrer. Apostas, charadas, mel, leão, e ele fez cada bobagem. Mas na hora da sua morte é um triunfo da graça. Aqui termina o livro de Juízes com essa confusão toda. Por certo, é mais uma demonstração das confusões que a gente se mete quando a gente se afasta de Deus, quando o povo de Deus se mete, quando segue os seus próprios olhos ao invés do caminho do Senhor. E isso tem sido um tema comumente nesse livro. Ex-Israel. E o ponto aqui é, ainda assim, ex-Israel. Porque veja, cadê Sodoma? Sodoma foi destruída, Israel não. A diferença entre pagãos e o povo do Senhor não é que um peca e o outro não. A diferença é que o povo do Senhor tem a graça do Senhor em seu favor. Mesmo na ira de Deus, nós não somos consumidos. Deus age em favor de nós, inclusive em favor do seu povo confuso, sendo comprado e protegidos por Cristo. A única explicação para Israel ainda existir nesse tempo da história, e até hoje, é a graça de Deus. E tudo isso porque Deus decidiu habitar no meio do seu povo, apesar do pecado. E o livro termina assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Muitos sugerem que Juízes foi escrito na época da monarquia para justificar perante a nação a necessidade de um rei. Seria algo do tipo dizendo assim: olha lá pessoal, olha a encrenca que a gente se mete quando a gente não tem um rei. Mas será que um rei meramente humano iria bastar? Porque chega um tempo na história de Israel que tem um rei. E você lembra o nome do primeiro rei de Israel? Saul. E você lembra qual é a tribo de Saul? Benjamim. Saul era um homem impressionante, uma cabeça mais alta entre todos os outros de Israel, mas ele fez cada bobagem. Depois assume o mais conhecido, um homem segundo o coração de Deus, da tribo de Judá, um rei profeta, alguém que escreveu as músicas mais belas que pode existir. Pega aí Djavan, Roupa Nova, qualquer um. Davi é melhor que qualquer um desse. Mas Davi, vocês lembram de Davi? Davi fez cada bobagem também. Mas então o filho dele, o homem mais sábio do mundo, Salomão, fez cada besteira também. Ele escreveu o Eclesiastes e nos deu as conclusões do que é viver a vida debaixo do sol. E o texto diz para a gente que naqueles dias não havia rei em Israel. Mas eu te pergunto, você acha que um rei meramente humano resolve? Felizmente, há um rei que é mais que humano. No início eu falei para vocês sobre o paralelo da história do levita com a história de Gênesis 19. Lembram? Aquela situação lá deles presos dentro da casa, o pessoal batendo na porta, Ló estava com os anjos dentro da casa. Existe outro paralelo aqui, que vem na sequência dessa história de Ló em Gênesis 19. Depois que ele, sua mulher e suas filhas fogem de Sodoma, e a sua mulher leva a pior, Ló e suas filhas vão morar em uma caverna, e elas têm a mesma crise ligada à posteridade, à questão de filhos, igual o povo, esse pessoal aqui. Como Benjamim, como nós vamos ter filhos? Elas também se perguntam, como eu vou ter filhos? E qual foi a solução delas? Confiar no Senhor? Não. Foi abrir mais buracos no submarino. Elas embebedaram seu pai, dormiram com ele e engravidaram dele. Depois de Nova Sodoma, temos aqui mais uma crise ligada à posteridade. E se o paralelo desses eventos é triste, ele também mostra que o povo de Deus dificilmente inventa pecado novo. E que também a gente deve lembrar que há um Deus especialista em dar morte, fazer brotar vida. Porque uma das filhas de Ló deu à luz a um homem chamado Moabe. E assim surgiu um povo pagão chamado os Moabitas. Olha para a tua Bíblia aí, o que vem depois do verso 25? Um livro novo, né? O que ele diz no verso 1? Nos dias em que os juízes julgavam, nesse tempo aqui, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de
Moabe. Vocês conhecem essa história, né? Percebe o que está acontecendo aqui? Tem muita coisa escura, trevas acontecendo, tem algo muito feio. Moabe nasceu de um incesto de uma mulher com seu pai. E nesse tempo dos juízes, uma família vai morar na terra de Moabe. E lá na terra de Moabe tem uma mulher. E o nome dela é Ruth. E ela é uma eleita no Senhor. Que no tempo certo o Senhor iria trazer ela para perto. E Ruth seria antepassada de quem? De Davi. Só de Davi? De Jesus também. Ou seja, se por um lado a gente tem Israel imitando o comportamento pagão e sodomita e aprontando sem parar, do outro lado a gente tem o Senhor Deus pegando o pecado e até mesmo o fruto do pecado e na sua maravilhosa graça criando vida. No caso dos moabitas, eles chamam uma mulher chamada Ruth. E mesmo ali em Israel, onde parece que não há nenhum homem bom que vale a pena, espera até conhecer um homem chamado Boaz. E você vai ver que, mesmo nos piores tempos, ainda tem gente preservada pelo Senhor. Juízes, meus irmãos, nos ensina que nós nunca devemos subestimar e baixar a guarda para o pecado, nem mesmo entre nós, o povo do Senhor. Porém, também nos mostra, acima disso, que nós nunca devemos subestimar e esquecer a glória e a graça de Deus. Porque se dessa confusão aqui, Deus é capaz de trazer vida, salvar até mesmo gentios como Ruth e preservar corações de homens como Boaz. Então, meu querido, há esperança para você e para mim também. Porque há um Deus que trabalha nas trevas, costurando com luz a nossa história. Para resolver mesmo o problema do nosso pecado, nenhum rei meramente humano daria conta. Como Tim Keller observa, a partir de Eude, todos os juízes apontam para Cristo. Ao contrário deles, Cristo não usou de engano como Eude. Não precisou de ajuda como Débora e Baraque. Não mostrou ambição desmedida como Gideão. Nem impulsividade como Jefité. E nem fraqueza sexual como Sansão. Nós precisamos de um rei sem sombra. E ele existe. Um rei que nos tire da morte, um rei que ao morrer por nós, liberte Jefité, Sansão, Gideão, Débora, Baraque, Jael, Otiniel, Ruth e Boaz e todos aqueles que são deles. Nós, o povo de Deus. Quando nos vemos no fundo do mar, com a pressão da morte e os resultados do pecado nos prendendo e nos pressionando, a solução, meus irmãos, não é tentarmos pelas nossas forças nos limparmos e nos livrarmos do pecado. A solução não é essa, porque as nossas mãos são obras feitas com mãos sujas. A solução não é você se tornar melhor. A solução é fé em Cristo. É confiar em Jesus, confiar que Ele sabe o que está fazendo. Que Ele pode, por exemplo, de Benjamim, uma tribo que se comportou como gentio, de onde veio um rei que se comportou como gentio, dessa mesma tribo, tirar um homem que se tornou o apóstolo para os gentios, um homem chamado Paulo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando mesmo na escuridão do nosso pecado. E essa é a nossa esperança. Que existe alguém disposto a descer até a profundidade do nosso pecado, mais profundo do que qualquer submarino. Alguém que seja capaz de nos dar o sinal de Jonas, de ser levado até as profundezas da morte e em favor de nós, naquela cruz, descer até o ventre da morte e do abismo e nos resgatar das profundezas do pecado. Ele veio, logo ele volta. E a gente não para de dizer, com código Morse, com canções, com orações, com riso e com pranto. Por favor, não demore. Logo Ele vem te livrar de você, cristão. Das profundezas, da pressão, do escuro, do medo e da morte, das confusões em que a gente se mete. Essa é a história de Juízes, essa é a nossa história. Ele vence até mesmo a rebelião do seu povo. Dá para chamar de boas novas, não dá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque mesmo em meio às trevas do nosso pecado, Senhor, lança a luz do Teu Evangelho, que afirma que Cristo
desceu dos céus para pagar o preço dos nossos pecados, tirar da profundeza, do fundo aonde estávamos mortos, afogados, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela inimizade contra o Senhor. Obrigado por mandar o libertador, o supremo libertador, o supremo rei. Obrigado por ter feito ele nosso Senhor e nosso Salvador. E carimba, Senhor, no nosso coração a convicção de que um dia ele voltará. Ele está voltando. E que nosso coração se encha de alegria por causa disso. No nome dele, amém.